Vamos então abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que você e os seus descendentes vivam muitos anos. Amém? Então abaixa a cabeça. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo livre-arbítrio. Obrigado porque, Senhor, nos permite escolher. E nós escolhemos hoje, Senhor, estar na Tua casa para ouvir, Senhor, a Tua voz. Obrigado, Deus, por aqueles também que estão nos assistindo, Senhor, pela televisão, pela internet. Ó Deus, em nome de Jesus, aonde eles estiverem, que possam ser eles também e toda a casa, Senhor, serem grandemente abençoados pelo Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, em nome de Jesus, Senhor. E que nada venha nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E o povo de Deus pode dizer um amém bem forte. Amém? Então hoje eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o poder da escolha. Deus nos deu o quê? Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, Deus nos deu a liberdade de nós escolhermos segundo o desejo que há no coração de cada um de nós. E como nós lemos, a palavra de Deus estava dizendo: escolham a vida, para que você e os seus descendentes vivam muitos anos. Toda decisão que nós tomamos precisam ser tomadas com muitas responsabilidades, porque elas afetam não somente a nossa vida, mas também a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e nos dá a oportunidade de escolher. E não é nada difícil escolher aí dessa maneira, mas caso alguém ainda se hesite, caso alguém aí durma no ponto, sabe, a palavra de Deus está dizendo aí no final do versículo: faça a decisão certa, para que somente, sabe, para que não somente você, mas também os seus filhos vivam muitos anos. A vida é assim, a vida ela é cheia de escolhas, e essas escolhas sempre irão fazer parte da nossa rotina de vida, irão fazer parte do nosso dia a dia. E por toda opção, sabe, ela vem sempre com a escolha, né? Mas toda opção ela tem os seus prós e os seus contras. E aí, por causa disso, às vezes a tarefa de escolher fica um pouco difícil. Por exemplo, todos os dias nós escolhemos a roupa que nós iremos vestir, sabe, o alimento que nós vamos comer. E como, graças a Deus, são muitas as opções, não dá para vestir tudo o que nós gostamos de uma só saída, sabe, de uma vez só. Não dá para poder comer tudo o que nós, sabe, desejamos somente numa ida. Nós teremos que fazer escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas e nós precisamos entender que algumas coisas elas irão ter que ficar para depois ou ficar para trás. Nós escolhemos também as nossas profissões, escolhemos aonde vamos trabalhar, nós escolhemos as nossas amizades, escolhemos, sabe, com quem namorar, escolhemos com quem nós vamos casar, e por aí vai.
O caminho da vida é assim, ele é feito de escolhas e decisões. E o que nós somos hoje, nós somos o produto da consequência das escolhas que nós fizemos no passado. Nós somos a soma das nossas decisões. Veja bem, eu não lhe recomendo que faça isso, de maneira alguma. Mas se alguém escolher em beber demais, beber até cair, no outro dia, não terá como correr das dores de cabeça. No outro dia, certamente a ressaca vai chegar. Você pode escolher o que você quiser, mas você nunca vai poder excluir, sabe, daquilo que você escolheu, das suas opções, você nunca vai poder excluir os resultados da escolha. Nós teremos todos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Por isso, se hoje o que nós somos, sabe, é a consequência das decisões que nós tomamos ontem, também as escolhas que nós tomarmos hoje, elas serão responsáveis pelo nosso futuro. As escolhas que nós tomarmos hoje, elas vão determinar o nosso futuro. Vida ou morte, bênção ou maldição, o que você vai querer? Qual vai ser a sua escolha? A palavra de Deus, ela até nos dá, um certo controlezinho sobre o nosso futuro. Ao dizer que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Em outras palavras, o nosso futuro, ele depende daquilo que nós fizermos hoje. Nós sempre seremos resultados das nossas escolhas. Preste atenção comigo aqui. Nós sempre seremos resultados das nossas escolhas. Então decida bem hoje, e você será uma pessoa melhor e mais feliz amanhã. Sabe, porque nós não fomos, criados aí como robôs. Nós não fomos programados por Deus como os robôs. Deus nos deu o livre-arbítrio e o privilégio das escolhas. E ao fazer assim, Deus nos deu então a oportunidade de escolher a amá-lo ou não, escolher entre servi-lo ou não, escolher entre viver para Ele ou não. E é muito bom esse sentimento de liberdade, sabe? De escolher entre o que fazer ou entre o que não fazer. Mas haverá sempre uma consequência em relação das decisões que nós tomarmos. O livre-arbítrio, ele é assim, ele nos dá essa autoridade em escolher, mas ele também nos faz viver com a responsabilidade, sabe, de termos que conviver com as consequências das nossas escolhas. Vamos ter que viver com as consequências, porque nós nos tornamos prisioneiros, sabe, das nossas escolhas. Então, se você toma uma escolha baseada nas suas emoções, como por exemplo, sabe, uma decisão que você toma na hora da raiva, na hora que você estava discutindo com alguém, sabe, você vai tomar decisão e você vai sentir um prazer naquele momento, um prazer naquele instante, naquela hora, naquele dia,
mas é quase que certo, é quase que garantido que no próximo dia, no dia da manhã, você estará arrependido pela má escolha que fez. Uma vez que a decisão foi tomada, nós teremos que conviver com suas consequências, então nós precisamos escolher bem, e escolher bem, meus queridos, é escolher esquecer as coisas que ficaram para trás. Escolher bem é escolher esquecer o passado. A sua história, ela não precisa ser o seu destino. Porque você pode mudar a história, a sua história hoje. Às vezes você fica lamentando a respeito de algo, sabe, que você deixou de fazer no passado, e você precisa esquecer disso. Às vezes você fica amargurado, sabe, chateado e até mesmo zangado com algo, sabe, que alguém fez contra você no passado, que te machucou, e você precisa esquecer isso. A escolha é sua. Você pode levar isso com você para o resto da sua vida, ou você pode deixar isso hoje, lá atrás, e mudar a sua história de vida, mudar o seu destino. Você precisa perdoar. Você precisa, sabe, deixar o passado para trás e olhar para frente. Não viva uma vida, sabe, cheio de arrependimentos. Não viva uma vida no passado. Olhe para frente e se encha de esperança, esperança de dias melhores, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Estou sozinho aqui? Ô glória! Precisamos escolher no que vamos pensar, escolher e filtrar os nossos pensamentos. E eu quero dizer para vocês que esse é um trabalho quase que de tempo integral. Porque todos os dias surgem na nossa mente pensamentos, sabe, que são gerados por meio de uma imagem que vimos, ou por meio, através de palavra que nós ouvimos. Surgem na nossa mente, sabe, pensamentos que são derivados de situações que nós já passamos, ou lembranças, sabe, de coisas que ficaram lá atrás. E entre esses pensamentos, existem aqueles que despertam em nós os maus desejos, ou seja, desperta em nós a vontade de pecar, de fazer a vontade da carne. Por isso você precisa escolher hoje em pensar, sabe, naquilo que Deus quer que você pense. Você não precisa pensar em tudo que vem na sua cabeça. Não precisa dar asas para essa imaginação que não vai te levar para lugar nenhum, para perto de Deus, vai simplesmente trazer coisas ruins para você. Você tem como escolher e parar esses pensamentos agora. Pensamentos suicida precisam parar agora. Porque assim, se nós optarmos por pensamentos impuros, nós seremos impuros. Se nós optarmos por pensamento santo, nós seremos santos e teremos um futuro melhor.
Então nós temos que nos arrepender dos maus pensamentos, sabe? E dos maus desejos que surgem na nossa mente. Temos que arrepender e mudar, porque não há como, sabe, mudar nenhum tipo de comportamento. Não dá para mudar o nosso futuro para melhor se nós não mudarmos o nosso modo, a nossa maneira de pensar. Nossos pensamentos vão sempre determinar o nosso comportamento. Porque a nossa vida exterior é o resultado da vida interior. Você é, diz a palavra de Deus, aquilo que você pensa. Assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Quer ir bem amanhã? Pense bem hoje. Precisamos escolher as palavras. Você precisa escolher as suas palavras, porque pelas nossas palavras nós seremos julgados. Às vezes a gente não dá valor, conversa de qualquer jeito, esquecendo que a palavra de Deus está dizendo aí. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 diz assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar, para ver se você é inocente ou se é culpado. Por isso nós devemos sempre pedir perdão a Deus quando nós falamos algo que nós sabemos que não vai ser agradável ao Senhor. Uma palavra, meus queridos, inútil, é uma palavra, sabe, precipitada, é uma palavra falada sem pensar, é uma palavra que nunca vai ser agradável ao Senhor. Então, se você quer ir bem na sua vida, se você quer ir bem amanhã, você precisa falar bem hoje. Então você precisa fazer um propósito de não falar palavrões, você precisa fazer um propósito de não xingar, você precisa entender que a palavra, ela tem poder e que nós somos escravos daquilo que nós falamos. Precisamos, quando escolher, olhar para as opções e escolher a boa parte. Lembra daquela história de Maria, Marta e Maria? Maria escolheu a boa parte. Diz assim, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessário. A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pode abaixar um pouco para mim a música? E nós sabemos dessa história que Jesus chegou nessa casa, entrou no povoado, e entrou na casa de Marta e Marta estava arrumando as coisas, arrumando a casa, estava cozinhando, estava fazendo tudo, preparando as coisas e não parava, enquanto Maria, ela foi estar perto de Jesus e se assentar perto de Jesus, para poder ouvir o que Jesus tinha para dizer, e Jesus então ele usa, sabe, a expressão boa parte. Maria escolheu a boa parte. Eram muitas as responsabilidades ali naquele lugar, naquela casa, mas Maria dedicou-se, ela escolheu em se dedicar, sabe, naquele momento, a sentar
perto do Mestre. Ela se dedicou naquele momento para o que era melhor. E nós, na nossa vida, nós temos muito o que fazer também. Os nossos afazeres, eles não param. A nossa vida, ela está indo aí a 1000 por hora. Mas por isso é que nós precisamos muitas vezes parar, meditar, analisar, porque Deus nos dá a oportunidade, nesse mundo de coisa que nós fazemos, de escolher a boa parte. E a boa parte que nós podemos escolher nesse tempo tão ocupado é estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, porque a voz de Jesus, ela nos molda, ela nos muda, ela nos direciona. A voz de Jesus, ela traz consolo e paz para a nossa alma. Precisamos escolher a boa parte, porque nessa boa parte vai vir um ânimo, vai vir um novo oxigênio, um novo tempo de vida, aonde que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Jesus estava olhando ali, aconselhando Marta. Sabe, Marta, você precisa colocar prioridade nas coisas. Tudo tem seu tempo certo, sabe, tem tempo de cozinhar, tempo de trabalhar, tempo de descansar, mas também tem tempo para estar na casa de Deus. E é preciso fazer o tempo, porque senão nunca vai sobrar nada, tempo nenhum para podermos fazer a escolha da parte certa. A boa parte, meus queridos, é escolher colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus acima de todas as coisas. E uma boa história de vida, ela começa com as boas escolhas. Escolha a boa parte, coloque Deus como prioridade na sua vida e comece então a escrever uma nova história de sucesso, uma história de alegria, de felicidade, uma história de vitória. Temos o livre-arbítrio. Precisamos usar esse livre-arbítrio para escolher os nossos amigos, escolher quem vai caminhar conosco, quais são os que vão caminhar conosco. Deus, quando falou para Abraão, saia da tua terra, sabe, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e você vai lá para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Sabe, nessa ordem que foi dada por Deus, é claro que Sara era esposa de Abraão, ela estava incluído, sabe, nessa saída, mas não incluía mais ninguém. Não incluía o irmão, não incluía o primo, não incluía o sobrinho, não incluía o amigo. Mas Abraão acaba levando o sobrinho com ele. E nós sabemos que isso não deu certo, porque acabou em confusão. Não separaram lá no início, mas não adianta insistir, tiveram que separar lá na frente. Agindo Deus, quem impedirá? Nós estaremos retardando a bênção de Deus nas nossas vidas, sabe? Quando nós deixamos de entender que aonde Deus quer nos levar, nem todos vão conseguir ir.
E muitas promessas em nossas vidas ainda não se cumpriram, sabe? Porque nós é que estamos prolongando o tempo delas. Estamos prolongando porque Deus já tinha dado uma ordem, Deus já tinha tirado algumas pessoas das nossas vidas, mas nós insistimos em manter certas amizades das quais Deus já tirou das nossas vidas. Quer a sua bênção mais rápido? Quer ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida mais rápido? Então, não insista, não traga de volta para a sua vida aquela amizade que Deus já tirou. É assim, meus queridos, nós precisamos nos livrar de algumas amizades que muitas vezes estão atrapalhando a nossa vida. Quando nós damos um passo para frente, alguma coisa fica para trás, precisa ficar para trás. Amizades erradas, elas precisam ficar para trás. Right? É muito simples. Pessoas erradas, coisas erradas. Mas quando nós começarmos a andar com as pessoas certas, coisas certas vão começar a acontecer em nossas vidas. Nós precisamos, saber bem quem são as pessoas que nós decidimos em nos associar a elas, ou que se elas se associem a nós. Porque muitas dessas pessoas, por causa das suas próprias, das decisões delas, elas podem estar, debaixo de maldição, possam estar sentenciadas em fracasso, uma vida de derrota. E se nós nos relacionarmos com essas pessoas constantemente, diariamente, a sentença que está sobre a vida delas pode cair sobre a nossa. Está certo que nós não escolhemos quem nós vamos encontrando aí pela frente na nossa vida, mas nós podemos sim escolher quem nós vamos deixar para trás. A conversa é séria. Somos livres. Eu posso amar, devo amar. Não só posso, como devo, é um mandamento de Deus. Eu devo amar todas as pessoas, amai-vos uns aos outros, mas eu não preciso conviver com todos. Há pessoas que nós precisamos aprender a amá-las de longe. Somos livres para fazer as escolhas. Filho pródigo, um dia chegou perto do seu pai e pediu a herança, pediu a parte dele e falou: olha, eu vou sair de casa, já decidi, já fiz a escolha. E o pai, mesmo sabendo que o filho estava tomando a decisão errada, não o impediu de sair, não o impediu de ir embora. Deus nunca nos irá impedir de fazer as nossas escolhas e as nossas decisões. Mas devemos sempre lembrar que a responsabilidade das consequências delas sempre cairão sobre nós. O filho pródigo
pegou a sua parte na herança, foi embora e gastou tudo na farra, gastou tudo na noitada. Mas depois veio uma grande crise, ele perdeu tudo, veio uma grande crise sobre a terra, e ele ficou agora desesperado, passando por um grande problema, sem dinheiro agora, quebrado, e aí ele teve que enfrentar então as consequências das escolhas que ele havia tomado. Numa situação muito difícil e muito triste, ele se viu pobre e sem condições. E aí ele teve que se sujeitar ao trabalho difícil, ao trabalho humilhante, sabe, de cuidar dos porcos. E a parábola, ela nos conta que ele desejou até mesmo se alimentar da comida dos porcos, mas nem isso ele podia fazer, porque ninguém lhe dava nada. Por causa de uma má escolha, a situação dele era muito triste. Ele estava começando a viver, sabe, as drásticas consequências de ter feito uma escolha errada. Infelizmente é isso que acontece conosco, quando nós escolhemos e decidimos mal. Pastor, fiz uma escolha errada, e agora? Será que está tudo acabado? Será que há solução para mim? Eu quero dizer para você nessa manhã que ainda há tempo para arrependimento. Ao perceber, sabe, que havia pecado e errado contra o pai, o filho, sabe, pródigo ali, fracassado e derrotado, ele se arrepende. Ele reconhece que ele precisava voltar para a casa do pai. E aqui nós vemos, sabe, a manifestação da misericórdia e da graça de Deus. Não importa quais foram os seus erros no passado, não importa quais foram os seus pecados, sabe? Não importa qual seja o estado de miséria ou fracasso que você esteja enfrentando. No momento que o arrependimento é gerado no coração, o pecado for confessado, nós vamos sim, todos, sem exceção, receber o perdão do nosso Pai Celestial. O filho pródigo voltou para casa. Tome você também a decisão certa. Ainda dá tempo. Volte-se para Deus. Volte para a igreja. Volte para a casa do Pai. Existem escolhas nas nossas vidas que precisam ser definidas. Vou traduzir para você. Ou é, ou não é. Ou é isso, ou é aquilo. Ou você vive uma vida de casado, ou você vive uma vida de solteiro. Não dá para poder viver as duas vidas ao mesmo tempo. Ou é ou não é. Ou você vai servir a Deus, ou você não vai servir a Deus. Não tem coluna do meio. Não há um terreno neutro quando se refere a Jesus Cristo. Ou Ele é o Salvador da sua vida, ou Ele não é. Ou você é salvo, ou você não é. Ou você vai para o céu, ou você não vai. Não existe meio termo, não existe purgatório. Nunca existiu
invenção do homem. Não tem meio termo. O que eu quero dizer para você, não dá para poder ficar em cima do muro e ser feliz. Eu sempre conto essa história, que tinha certo homem que estava em cima do muro, de um lado estavam, sabe, os anjos de Deus, e do outro lado estavam os demônios, e o povo, sabe, os anjos de Deus virava para aquele homem que estava em cima do muro, gritava para ele, dizia, desça daí, desça agora, vem para cá, vem para o nosso lado, e ele então olhava para o outro lado, ele via ali os demônios naquele outro lado, sabe, e eles, todo mundo calado, ninguém falava nada, ele voltava, olhava para o lado de cá, onde estavam os anjos de Deus, e eles continuavam, desça daí, rapaz, não continue no muro, vem para o lado de cá, desça, venha para o nosso lado, e ele olhava para o outro lado, os demônios calados, não falando nada, até que aquilo repetiu por algumas vezes, e ele então virou para os demônios e disse assim, ei, por que vocês não falam nada? Por que vocês não me mandam descer também e passar para o seu lado, como eles estão fazendo lá? E o chefe do demônio disse para ele assim, porque aí aonde você está, aí em cima do muro, já é território nosso. Não dá para viver em cima do muro e ser uma pessoa feliz amanhã. Não tem coluna do meio, você precisa fazer uma escolha. E algumas escolhas das nossas vidas, além delas precisarem ser bem definidas, elas precisam ser urgentes. Josué, já no final da sua vida, ele reuniu o povo e ele disse assim, escolhei hoje a quem irão servir. Escolhei hoje. As coisas relacionadas a Deus não pode deixar para amanhã. Elas precisam ser tratadas de imediato. Elas precisam ser tratadas hoje. Escolhei hoje. A sua escolha sobre a sua salvação, ela é urgente, porque ninguém sabe quanto tempo, sabe, você viverá. Ninguém sabe quando a sua vida será encerrada. É preciso de urgência. Urgência nessa escolha. Porque a palavra de Deus diz, buscai a Deus enquanto podeis achar. Então faça a escolha certa agora, para que você não venha a se arrepender mais tarde. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo. Cada um dará conta das suas próprias escolhas. Então eu quero lhe aconselhar nessa manhã a escolher, sabe, em servir a Deus em primeiro lugar, e tudo será melhor para você. O seu amanhã será melhor. Muitas pessoas fizeram coisas erradas e muitas, infelizmente, continuam fazendo errado até hoje. Olha, Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente. Mas mesmo sabendo que Jesus era inocente, o que ele fez? Entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos um dia, com o povo todo reunido, ele disse assim, olha, quem vocês querem que eu salte? Barrabás ou Jesus? Barrabás.
escolheu permitir que Jesus fosse crucificado. Os judeus escolheram soltar a Barrabás e a crucificar a Cristo. Ló escolheu mal quando, ele olhou para as campinas do Jordão e considerou somente aquele verde, aparentemente verdinho de longe, sem se preocupar com o caminho que aquele lugar iria levá-lo. E a palavra de Deus diz que aos poucos ele foi acampando juntamente com a sua família, cada vez mais para perto, E aos poucos eles foram se acostumando, com a ideia de morar em Sodoma. E aí, aos poucos ele foi se acostumando com a presença do pecado e daqui a pouquinho ele já estava morando lá em Sodoma. Perdeu tudo. Saiu de lá sem nada. Tomou a decisão por causa das vacas. Não pensou na esposa nem nos filhos. Adão e Eva, eles escolheram a desobedecer a Deus. É por isso que eles foram expulsos, do jardim do Éden, do melhor lugar que tinha na face da terra, foram expulsos de lá. É por isso que nós trabalhamos aí até hoje, herdamos isso aí deles. Caim escolheu oferecer um sacrifício inaceitável para Deus, porque ele não pegou o melhor que ele tinha, ele pegou um resto para poder ofertar para Deus, e Deus não aceitou. Caim acabou matando seu irmão por causa da inveja. Davi escolheu cometer adultério, com Batseba. Houve perdão para a vida dele, mas ele teve que conviver com as consequências desse pecado. O filho morreu, veio uma maldição, uma crise para a sua família por causa disso. Judas, ele fez uma escolha. Ele escolheu em trair Jesus por 30 moedas. Acabou perdendo, a sua salvação. O homem rico escolheu viver uma vida inteira sem Deus e ele acordou no inferno. A minha pergunta para você é: o que você vai escolher hoje, meu amigo, minha amiga? Meus irmãos, o que vocês irão escolher hoje? Elias estava no Monte Carmelo. E ali ele estava diante dos profetas de Baal. E ele, olhando para o povo, ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão ficar aí divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então vamos segui-lo. Se é Baal, então vocês o sigam. Porém, o povo não respondeu nada. A minha pergunta para você é: você vai ficar também sem responder? Você vai continuar vivendo entre dois pensamentos? Jesus disse que nós não podemos ficar entre dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
A escolha é sua. Não podemos deixá-la no ar. Até quando? Escolha aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você certamente será uma pessoa mais feliz. Talvez você esteja como filho pródigo, vivendo agora as consequências de uma má decisão que foi tomada lá atrás. Mas eu quero dizer para você que há uma esperança para você, ainda há uma esperança. Talvez você esteja vivendo um tempo onde você está precisando, fazer uma escolha muito importante na sua vida, e você está receoso em fazer, você está sem saber como fazer, você está até mesmo com medo. E aí alguém chega e lhe aconselha. Quantas vezes que você já ouviu isso? Olha, escolha de acordo com o que o seu coração manda. É até bonito. Mas eu não acho que essa seria a melhor maneira, de escolher. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E tanto eu quanto você, nós sabemos que muitas vezes o nosso coração, ele erra. Por isso a palavra de Deus, ela nos mostra que temos uma forma mais segura de tomarmos as decisões. Colossenses 3,15 está dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Em outra tradução ela diz: e que a paz de Cristo, e que a paz que Cristo dá, dirija você nas suas decisões. E se você quer isso, que a paz de Cristo entre na sua vida, é preciso de você fazer um concerto com Deus. É preciso de você estar em sintonia com Ele. É preciso de você conhecê-lo cada vez mais. É preciso de você se manter na presença dEle. É preciso de você buscar a presença e a face dEle. Todos nós temos decisões para poder fazer. Alguns de nós temos decisões urgentes. Quero que a paz de Cristo, ela venha entrar no seu coração, através do perdão dos pecados, através do perdão, dos nossos erros, das nossas falhas. A alegria da salvação possa ser grande, imensa dentro de nós. Que nós possamos receber o perdão do Senhor nosso Deus, para que a paz de Cristo, ela venha entrar em nosso coração e nos dar a confiança de que nós estamos fazendo a escolha certa.
Aí mesmo no seu lugar, eu vou pedir para você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E que você possa ter um momento agora entre você e Deus, que você possa, sabe, não estar pensando assim, meu Deus, olha, eu queria tanto que tal pessoa estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Eu vou dizer para você, essa mensagem é para você que está aqui, é para mim. Pense com você agora. E cada um analise-se a si mesmo. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, porque, Senhor, muitos de nós fizemos escolhas erradas no passado. Mas, Senhor, nós sabemos, ó Pai querido, que nós não precisamos viver para sempre como refém da nossa história. Nós podemos mudar a nossa história hoje, fazendo hoje uma escolha certa. E nós escolhemos hoje, Senhor, primeiramente, em Te servir acima de todas as coisas. Nós escolhemos hoje em colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós escolhemos hoje, Senhor, em ser menos amigo dos homens lá fora e ser mais amigos de Deus. Nós escolhemos hoje, Pai, a não ficar pensando, Senhor, ou dando asa, dando corda para os maus pensamentos, mas, Senhor, nós escolhemos pensar naquilo que é para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, liberta, Senhor, o Teu povo, Senhor. Liberta hoje, Pai, de toda consequência maligna, Pai querido, das más decisões. Pai, ainda há esperança, porque a Tua misericórdia, ela é grande, porque o Senhor zela pelas nossas vidas. Senhor, estenda a mão, Senhor, para o Teu povo, para que eles possam mudar a história de vida, Pai, serem pessoas melhores e mais felizes amanhã, que seja um povo vitorioso em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que precisam tomar uma decisão agora, sabe, algo sério, algo que está difícil. Pai, eu oro para que a paz de Cristo, Senhor, seja o arbítrio, Senhor, no coração, seja o árbitro que possa, Senhor, ali ajudar e dar confiança em fazer a decisão, mas que o Teu povo, Senhor, não recue. Decisões foram feitas para serem tomadas. Você que não aceitou a Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador da sua vida, há uma decisão de imediato que precisa fazer na sua vida. Você precisa aceitar a Jesus Cristo agora. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai te dar uma vida nova, Ele vai colocar um novo cântico nos seus lábios, Ele vai fazer de você uma nova criatura, Ele vai te encher de paz, Ele vai te dar um novo futuro, uma nova oportunidade. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa abençoar toda a sua família. Que nós possamos andar com as cabeças, sabe, com a cabeça erguida. Sabendo que as nossas decisões são abençoadas por Deus. Ore. Converse com Deus. Fale com Deus. Para que você não venha errar na sua decisão.